Gente, hoje a gente está aqui para a nossa terceira semana aí de Geografia na UERJ. E hoje vai ser população. A gente vai resolver três questões bem tranquilas, mas não é nem tão tranquilas assim. Mas a gente vai junto aqui, entendendo. Porque é isso, dificilmente vai. Assim, o assunto no geral é um assunto bem tranquilo, bem tranquilo. Vocês vão ver no resumo, que é bem tranquilo. Mas a prova não vai te cobrar de forma tão fácil, né? Ela quer um pensamento crítico, ela quer que tu entenda o assunto e saiba relacionar ele. Então tá um pouquinho mais embolado, mas olhando ali, a gente vai se achando sim. E a gente vai junto aqui. Então vamos para a nossa primeira questão, que é essa aqui que está na tela, que fala sobre que tem uma pirâmide etária da população russa do período de 2010. E aí vamos ler ali para ver o que ela pede. A pirâmide demográfica retrata não apenas a distribuição etária da população em dado momento, como também eventos marcantes da história de uma determinada sociedade, como aparece aqui, esses dois momentos. As anomalias em destaque na estrutura etária russa estão relacionadas com dois eventos históricos apontados, tendo em vista que estes contribuíram decisivamente para a redução dos valores do seguinte indicador demográfico. Então, ela está perguntando mais ou menos o que esses eventos, por que eles causaram esses dois estreitamentos na pirâmide. E aí vale a gente fazer uma análise dessa pirâmide aí e dos dois momentos históricos, principalmente. Primeiro, a Segunda Guerra Mundial, que assim, que aí a gente sabe, né, que morreu muita gente. E aí a gente, tá, numa dessa, podia. Tem aqui a expectativa de vida. Mas essa pirâmide, essa diminuição, não está falando. Essa diminuição aqui não é sinal de quem morreu. Essas duas diminuições aqui fala de quem não nasceu. Gente, a gente não pode, talvez, a gente nervoso na hora da prova acaba confundindo, mas porque aqui ela fala de quem nasce, sabe? Quem está nascendo que representa essas bases aqui. Então, esse foi um período que nasceu pouquíssima gente, sabe? Porque olhando as alternativas, que é a letra A, saldo de migração, a letra B, taxa de natalidade, a letra C, expectativa de vida e a letra D, razão de dependência, eu, fazendo a prova, a mais provável para eu ficar com dúvida ia ser entre taxa de natalidade e expectativa de vida. A expectativa de vida ela pode confundir bastante, sabe? Porque a gente olha ali e a gente fala, cara, que Segunda Guerra Mundial, morreu um monte de gente, expectativa de vida. Mas a gente tem que lembrar, a pirâmide é esse estreitamento aqui é gente que não nasceu. Assim, teve uma diminuída no nascimento ali. Então a gente está pendendo mais para a taxa de natalidade. E aí, quando a gente olha aqui a crise pós-fim da União Soviética, que a gente talvez tenha até uma certa afirmação disso. Porque não é um período que teve mortes em massa, como a Segunda Guerra Mundial, sabe? É um período de crise. Um período de crise, o que acontece? A gente fica meio com medo, a gente dá uma segurada. Um período que está tudo prosperando, ninguém tem tanto medo putz, vou comprar tal coisa. E ter um filho é algo que tu pensa isso, porque é um gasto, é um gasto que tu tem que pensar muito, sabe? E em momentos de crise, em momentos que tu não sabe o que vai ser daqui a 10 anos. Imagina, para quem morava na União Soviética, acaba a União Soviética putz, o que eles pensavam? O que vai ser da gente daqui? Ninguém tinha certeza de nada, sabe? Então, assim, é um período que a galera repensa ter filho. Será? Acho que eu vou esperar. Você tá entendendo? Porque eu não sei o que vai ser, porque, entende? Então, aqui nessa questão é taxa de natalidade, sim. E é muito fácil de confundir com essa expectativa de vida, pelo menos para mim, eu acho.
Porque olhando o primeiro fato, a Segunda Guerra Mundial, a gente já relaciona na hora, mas quando a gente olha a da crise pós-fim da União Soviética, aí a gente dá uma repensada. E o que está relacionado, mas o que a Segunda Guerra Mundial está relacionada com a redução da taxa de natalidade? Primeiro, também tem a ver, as pessoas não tinham tantos filhos na época, que era uma época, querendo ou não, muito conturbada também, e tinha um outro fator, soldados eram mandados para o campo de batalha. Então, assim, estava lá, seu marido era mandado para o campo de batalha, e você, as mulheres também, algumas também estavam no campo, sabe? Então, estava todo mundo separado, sabe, gente? Então, não era uma fase que estava todo mundo em casa, tranquilão, planejando. Não, era uma fase que ninguém também não sabia muito o que ia ser daqui a 10 anos. Tá entendendo? Então, aqui a resposta certa é a letra B, em relação com a taxa de natalidade. Pensando na pirâmide etária, esses estreitamentos aqui representam a quantidade de gente que está nascendo. Lembra da pirâmide que a gente ouvia falar? Ah, a pirâmide que tinha a base muito larga, porque tem mais crianças, que nascem mais crianças, entendeu? A pirâmide do país que vai encorpando, começa a nascer, do país que vai saindo de uma fase de subdesenvolvido, vai tendo uma melhora na expectativa, na qualidade de vida, e as pessoas vão tendo menos filhos, o que vai acontecendo com essa pirâmide? Ela vai estreitando a base e alargando o corpo, entendendo? Então, esses pontos estreitos foram menos pessoas que nasceram. Beleza, gente? Então, vamos para a nossa segunda questão aqui. Essa aqui é uma questão mais complicadinha, mas olhando direitinho a gente consegue entender tranquilo. Vamos lá, vamos fazer a análise aqui. Questão 51. Brasil e os alunos matriculados no ensino fundamental. Beleza, esse gráfico aqui são de alunos matriculados no ensino fundamental, tendo aqui no segundo, os dados aqui, que o primeiro gráfico, esse em azul, é do primeiro ao quinto ano, são crianças mais novas. E esse do sexto ao nono, de crianças mais velhas. Os dois decrescendo, e em um período grande até, sabe? Ele começa em 2008 e vai até 2016. Então, mas vamos ler primeiro aqui. O gráfico aponta uma variação do número de alunos do ensino fundamental que pode ser associado às mudanças etárias. E aí ele pergunta par de pirâmides etárias que explica tal variação. Bom, a gente vai ter que fazer uma análise aqui nesse primeiro gráfico. Como eu disse na última questão, as pirâmides etárias têm muita relação com essa. Está nascendo mais crianças, está mudando a faixa etária, ela está estreitando a base, alargando o corpo. E aqui do Brasil, primeiro que a gente tem que levar em consideração que é um país que talvez esteja nesse momento. Talvez não, está numa pirâmide etária que está estreitando sua base e alargando seu corpo, mas ainda num processo de caminho, ainda não está completamente, sabe? Então, assim, vamos fazer análise aqui. O primeiro ponto que eu acho muito importante destacar, da gente olhar, é que o gráfico das crianças mais novas, do primeiro ao quinto, é o gráfico que tem mais crianças. Ele está em cima. Aqui também tem uma numeração de quantidade aqui, ó, de crianças matriculadas. Então, mesmo sinal, tem mais crianças. Então, necessariamente, ele tem que ter mais crianças na base. Por mais que seja pouco, ele tem que ter. E aqui, uma coisa também interessante com o passar do tempo, que a gente tem que olhar, que esse gráfico tem dois momentos. Ele se divide aqui no meio. Primeiro momento, o gráfico das crianças mais novas está descendo bem mais rápido do que esse gráfico aqui das crianças um pouquinho mais velhas. Só que a partir desse meio aqui, ó, a coisa inverte. Esse gráfico aqui passa a descer bem mais lento e esse aqui começa a descer mais vertiginosamente. E o que acontece aqui? Essas crianças que estavam aqui são as mesmas crianças que estão nessa fase aqui, ó. Porque esse gráfico é ao longo do tempo. Essas crianças que estavam do primeiro ao quinto em 2008, em 2016, são as crianças que estão do sexto ao nono. Então,
representa que está passando. Então, realmente, essas crianças estão vindo para cá, alargando o corpo dessa pirâmide, sabe? E a geração que está vindo talvez um pouco menor ainda, porque essa aqui está diminuindo mais devagar, tá entendendo? Mas continua essa descida. E vamos dar então assim, olhando isso aqui tudo, vamos dar uma olhadinha nos gráficos que a gente tem. O primeiro aqui, eu acho que a gente já dá aquela, já descarta, porque ele tem uma base muito larga. Esses números aqui estariam mais longe um do outro. Esse número aqui estaria muito acima, esse número das crianças mais novas, porque eles seriam essa primeira e segunda faixa aqui, e as outras já estariam aqui. Esse gráfico não estaria tão próximo, sabe? E ele também ia seguir uma linha muito mais uniforme. Ela não ia ter essa variação aqui que aconteceu desse primeiro para esse segundo momento. Tá entendendo? Então esse primeiro, a mim, eu já descartava. O segundo, aqui é outro que a gente já vai descartar de cara. Por quê? Tu lembra que a gente falou que aqui o número de crianças é mais alto, o número de crianças mais novas é mais alto? Então, assim, não é um gráfico que a base está o mais estreito. E aqui a base é o que está mais estreito. Aqui. Se não está mais estreito, está praticamente igual. Então, assim, isso aqui está praticamente empatado. E não é o que acontece aqui, sabe? Além das diferenças dessas subidas de gráfico que ia aparecer aqui. E a gente tem que pensar que é um gráfico do Brasil. Brasil. Entendendo, gente? Então a gente sabe mais ou menos como que é uma pirâmide etária do Brasil. Entendendo? Ela não é essa aqui, mas não é essa aqui ainda. Essa aqui já é de um país que está numa fase de quase de pouquíssimo nascimento, sabe? E a gente está numa fase de transição ainda. Isso aqui já é praticamente uma pirâmide de um país desenvolvido, sabe? Opa, pulei a questão. E aqui quando a gente olha, essa aqui já é uma muito interessante para a gente, porque parece mais uma pirâmide relacionada com o Brasil, parece que está mais próxima do que o Brasil, onde o Brasil está. E aqui parece a base um pouquinho maior, que bate lá com o nosso gráfico lá em cima, e mudando de fase, mas nada muito absurdo. Aqui ela dá uma diminuída, mas ainda continua um pouquinho maior, que é o que acontece lá em cima, por mais que no segundo momento ela se aproxime, mas ela ainda continua maior, esse nível, essa quantidade de crianças mais novas um pouquinho, mas acontecendo esse encorpamento, até o momento, é essa aqui, vendo que tem mais sentido ali. E essa aqui é outra que a gente descarta, porque essa aqui é muito. A base da pirâmide está muito mais fina. Então, assim, esse número de crianças era para estar muito menor do que o número de crianças entrando do sexto ao nono. Então, nessa aqui era a alternativa C. É a pirâmide que mais parece com a pirâmide do Brasil, com essa mudança de faixa etária que está ocorrendo no Brasil e que bate lá de cima, gente. Então, essa aqui é mais complicadinha, não é uma questão tão fácil, é uma questão que tu tem que fazer análise mais profunda, sabe? Mas vamos para nossa última. Então, aí. Vamos ler o que ela pede. Compare as imagens noturnas obtidas através do satélite de sensoriamento remoto que mostram a luminosidade dos principais núcleos de povoamento da Síria. E os dois mapas mostram uma coisa bem clara por exemplo, essa cidade aqui que é Alepo, ela praticamente é apagada, sabe? E o que acontece na Síria? Um país que vocês com certeza já devem ter visto em manchetes. É um país que passa por uma guerra, né? E, esse apagamento das luzes do país é algo
algo bem claro desse momento de guerra, onde as pessoas talvez não tenham condição de mais ficar ali, sabe? Sendo bombardeado, entendendo? Mas vamos ler o que a questão está pedindo. E vendo que aqui é de um período de 2 anos, sabe? E é bem no período dessa guerra, sabe? Esse mapa aqui. Vamos ver aqui o que ela está pedindo. Considerando o contexto sírio no período indicado nas imagens, uma explicação para a mudança no padrão de distribuição espacial da população considerando o período indicado nas imagens e a gente sabendo que é um período que o país passava por uma guerra, a gente já fica meio ligado, né? Mas vamos ver quais são as alternativas. Letra A. Redução da expectativa de vida. Letra B. Elevação da taxa de emigração. Letra C. Aumento de insalubridade urbana. E letra D. A diminuição no índice de fecundidade. Gente, quando a gente relaciona com guerra, na hora, mas na hora, a gente tem que lembrar da imigração. Um país em guerra, a gente que mora aqui no Brasil, a gente nunca passou por isso claramente, mas um país em guerra é das piores coisas que tu pode estar presente, sabe, no lugar. É um país em guerra. Porque a tua vida vira de cabeça pro ar, sabe? Um dia tu tá tranquilo, vivendo sua vida, sonhando com o teu futuro e tal, e o seu país, no outro teu país está sendo bombardeado, tu não sabe quando vai cair uma bomba em cima da tua casa, sabe? Então, assim, a primeira coisa que tu vai pensar é meter o pé, um jeito de sair dali. Então, assim, essa aqui é uma questão bem tranquila, mas não quer dizer que é bem óbvia, porque uma redução da expectativa de vida acontece, um aumento da insalubridade urbana também acontece, mas a principal causa disso aqui, ó, desse apagamento, é as pessoas não tendo opção a não ser ir embora. É uma elevação da taxa de imigração, sabe? E essa aqui é uma questão mais tranquila, eu acho que das duas últimas. As últimas são bem complicadinhas, mas eu acho que deu para entender mais ou menos como pode cair na questão na prova de vocês, gente. Então é isso, gente. Espero ter ajudado aí. E é isso. Valeu, gente.